Desafios do mercado de trabalho em direito tributário é o nosso tema de hoje. Quais são os maiores desafios na carreira de direito tributário, tá? Então vejam, queridos, eu venho falando isso para vocês já várias vezes. Então, quando você atua na advocacia, a maior parte dos desafios que nós temos são as nossas próprias crenças limitantes, são as nossas próprias objeções. Eu tenho certeza que depois que eu explicar um pouco mais disso para vocês que estão batendo um papo aqui comigo, você vai compreender o que eu estou falando. Então, eu tenho certeza que pelo menos uma vez, que seja uma única vez, se você já pensou, se você faz direito ou se você pensa em advogar, alguém chegou para você e falou: rapaz, não vai advogar não, que isso aí não dá dinheiro, né? Ou, pelo menos uma vez, alguém já te falou assim, advocacia dá resultado, mas vai demorar uns 2, 3, 5, 10, 20 anos. Ou tem uma outra, no começo da advocacia você tem que aceitar tudo. Alguém de vocês já ouviu alguma dessas? Eu tenho certeza que todo mundo já ouviu as três, essa que é a verdade, tá? Então o que eu digo para vocês é que os maiores desafios que a gente tem para advocacia em matéria tributária, porque é uma área extremamente exclusiva, é uma área rentável? Sim, é uma área rentável, mas é extremamente exclusiva, extremamente especializada, porque tem todo um caráter científico em torno da advocacia tributária, primeiro, e segundo, gente, matéria de direito tributário, a maioria do pessoal acha que é chato, acha que é difícil, não teve uma compreensão sólida na graduação, né? Isso acontece com todo mundo, e aí com isso você acaba tendo uma resistência própria para o direito tributário. E eu digo com grande segurança para vocês que o maior desafio para você advogar em direito tributário é superar essas crenças limitantes. Por quê? Se você superar essas crenças de que você vai demorar para ter resultados, se você superar essa crença de que você tem que ter tempo de carreira para começar a advogar bem e ter uma advocacia sustentável, se você superar essa crença de que no começo você tem que ser generalista e pegar tudo, aí você vai conseguir se estruturar de uma maneira muito mais sólida. E se você se estruturar de uma maneira bem sólida, atuando com qualidade, com confiança, aí você vai conseguir dar o primeiro passo naquilo que eu digo para vocês com grande segurança, que é o que vai garantir para vocês já, assim, gente, falando bem objetivamente, resultados logo na primeira semana, primeiro mês de atuação, que é a atuação consultiva, tá? É o que vocês sabem que eu faço, e essa atuação consultiva, sem dúvida nenhuma, é o que mais agrega valor para o cliente de vocês, e é onde vocês vão ter uma maior sustentabilidade, né, que vocês vão poder garantir aí uma prosperidade profissional para vocês. Afinal de contas, a advocacia e toda a profissão não é feita, está longe de ser só dinheiro, gente, mas não tem como a gente falar que o dinheiro não é relevante sim, tá? É relevante na vida de todos, principalmente se você quer ter uma família, se você quer ter conquistas pessoais, isso faz parte, tá? Não adianta a gente ser extremista. Então vejam que isso é importante. E eu diria com grande segurança que se o desafio está em você, a recomendação que eu faço para você que tem vontade de advogar em matéria de direito tributário encare esse desafio e supere. Você com certeza tem muita gente que quer te ajudar. Você que fez graduação em direito, com certeza você tem aquele ou muito provavelmente aqueles professores que eles não pensariam duas vezes antes de te dar uma grande força, tá? Principalmente se você é ou foi aquele estudante que realmente sempre foi muito sério, dedicado, ou que resolveu ser sério, dedicado, né? Não sei como que aconteceu. Mas um estudante que fica referencial. Vocês podem ver que a relação que eu tenho com os estudantes que estão por aqui é sempre assim, né? A gente acaba tendo um relacionamento próximo e isso é muito saudável, tá? Da minha parte, estou aqui para isso, sempre atendendo aos chamados de vocês. Oi, Cíntia. Você viu aqui as perguntas tudo bem? escritas, e você que está no Instagram está agora vendo a Cíntia aí. Tudo bem, Cíntia? Prazer te ter aqui, tá? Tudo bem, e você? Deixa eu aumentar um pouquinho. Eu fui convidada. O pessoal do vídeo também.
Ótimo. Ô, Cíntia, e aí, me fala o que você acha desse desafio aí para começar na advocacia tributária? Você imaginava alguma coisa nesse sentido ou não? Olha, eu fui fazer um curso sobre da consultoria, né, em direito tributário, que eles falaram que é uma das formas de iniciar, né, uma coisa que condiz bastante com o que você disse, né, que às vezes você dando essa oferta para a empresa, as pessoas ficam meio receosas porque acham que vão ter mais um gasto, né? Quando na verdade a gente vai estar trazendo economia de tributos para a pessoa. Então você acaba trazendo lucro e não gastos. Foi uma coisa que eu vi, achei bem interessante você ter comentado isso. Pode ver, então, Cíntia, que vejam que legal o depoimento da Cíntia, gente. É sempre legal a gente ter uma validação, né? Cíntia, tá vendo como que tem muita gente disposta a ajudar, né? Uma pessoa que oferece um curso assim e tal, tá dando uma dica correta, né? Uma dica boa. Algo muito importante que você falou e que é um conceito que quem quiser anote aí, gente, chama Tax Expenditure. Então, o que é esse conceito de Tax Expenditure, Cíntia? E para todos vocês, claro, é o tanto que você gasta para arrecadar. Tanto que você gasta para arrecadar. Então, eu quero que você, Cíntia, nesse investimento que você está fazendo numa carreira consultiva, eu quero que você faça essa conta para você ver em que medida que você está agregando valor para o seu cliente, tá? E principalmente para você saber precificar os seus honorários. Você vai fazer o seguinte, Cíntia. Imagina que eu estou contando uma historinha para vocês. Imaginem que eu estou oferecendo um serviço para a Cíntia, né? A Cíntia tem um problema lá na empresa dela, que é um problema de uma questão aí de algum furto que está tendo, de algum empregado lá na empresa dela. E ela chega e fala, eu quero um cara que seja o maior perdigueiro aí que pega funcionário ladrão. E aí indicam o Bruno Grego, eu vou lá e falo, dona Cíntia, tudo bem? Eu vim aqui atuar na sua empresa, quanto que você tem? Ela falou, eu faturo 1 milhão por mês, e desse 1 milhão por mês, eu estou tendo 200 mil de roubo. Alguém está levando 20% do meu faturamento me roubando. Eu vou falar, olha, você sabe, né, Cíntia, que acabar 100% com roubo não tem como, tá? Mas eu consigo acabar com 40%, é muita coisa. Então eu consigo reduzir esse roubo que você tem para 60% do nível atual, eu acabo com 40%. Os meus honorários são 100 mil reais por mês. Talvez você tenha pensado rápido aí e feito a conta. Faça a conta comigo. Se eu chego lá, a Cíntia está perdendo 200 contos por mês, tá? E eu consigo reduzir em 80% o que ela perde, eu estou dando para ela uma vantagem de 80 mil reais, né? Então eu diminuí em 40%, eu estou dando para ela uma vantagem de 80 mil reais. Só que meus honorários custam 100. A Cíntia, como empresária, não como advogada, não como alguém que se formou na arte do dever ser, que sabe o valor de você manter a regularidade, mas como uma pessoa que paga a conta todo mês. Ela vai falar, gente, eu vou trazer o advogado aqui, para ele diminuir em 80 mil o meu roubo, mas custar 100, eu estou levando 20 mil de prejuízo, então deixa roubar. Perceberam qual que é a conta? Isso é uma extrapolação que eu faço para mostrar para vocês que, como o vovô dizia, do couro sai a correia. Muita gente já ouviu essa, tá? Então, sempre que você for estipular os seus honorários, Cíntia, não estipule seus honorários por percentagem do que você vai obter. Não trabalhe por êxito, tá? Porque muitas vezes o êxito que você vai conseguir não é só êxito financeiro. Sempre mostre para o cliente os outros problemas que tem. Por exemplo, hoje em dia, a gente está com uma persecução penal muito grande em matéria tributária. E aí a pessoa já não está pensando em pagar o tributo ou não, mas em ser preso ou não, ou ter uma condenação penal ou não, tá? Então, para você não ficar presa só nesse êxito financeiro, compute os seus honorários sempre com base nessa alavancagem, nessa vantagem que você pode trazer para o cliente, mais por hora. Última dica, tá, Cíntia? Não se esqueçam que quando você tem uma atividade consultiva, os honorários por hora, eles te dão duas vantagens. Primeiro, do ponto de vista do cliente, ele é muito mais barato do que costuma ser uma atuação por êxito, tá? Tem muitos casos que são casos gigantescos que se você cobrasse 1% de honorários, era muito caro para o cliente.
porque o valor da causa é muito alto e em direito tributário isso costuma acontecer. Então, compute a sua hora de acordo com o que você acha que é justo, tá? E isso é simples de fazer. Pense no tanto que você quer ganhar por mês, coloca os tributos da sua atividade em cima e divide pelo número de horas que você vai trabalhar. Você vai ter ali o valor da sua hora, tá? E você sempre lembre que você não é sócio do cliente, porque muitos dos problemas que o cliente tem foi ele que causou. Se a gente for sócio do cliente, isso vai dar um problema. Eu acho que se você seguir essas diretrizes, que eu nem contei aqui quantas que são, você vai ter muito sucesso nesse teu empreendimento em atuar na área consultiva, viu, Cíntia? Como que você... Estamos falando sobre os desafios da atuação em direito tributário. Então vamos falar de prática? O primeiro ponto, não se esqueça, o que é mais importante para que você seja uma altíssima especialista, um altíssimo especialista em direito tributário, qualquer área do direito, mas estamos falando de direito tributário, é que você conheça em profundidade os fundamentos básicos. E eu tenho certeza que aí na sua casa, quando eu estava falando dos fundamentos, você já falou assim, básicos? Básicos, não é? É isso, é o mantra. É o mantra. Gente, todo caso que aparece para mim, o que eu falo para vocês? Eu falo porque a gente usa artigo 3º do Código Tributário Nacional. Conceito de tributo. Você tem que saber isso, gente, de cor, tá? Eu, inclusive, já planejei, provavelmente para o ano que vem, né? Quando eu já não estiver dependendo mais de relacionamento aí de imagem pública, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma tatuagem aqui assim, ó, artigo 3º, CTN e uma rosa aqui no meio, né? Aí talvez eu faça 3 lágrimas aqui, ó, que não são 3 homicídios, são artigo 3º. Então, ou então 5 pontinhos, né? Faço 5 pontinhos aqui assim, são os 5 elementos do conceito de tributo. Não pode esquecer. Não pode esquecer. Então, o tributo é uma prestação pecuniária compulsória em moeda ou em cujo valor nela se possa exprimir, que não é sanção de ato ilícito, sempre criado por lei e cobrado numa atividade administrativa plenamente vinculada. Vejam que o conceito de tributo, que é o cerne, é o centro de todo o sistema tributário nacional, ele não traz espaço para que haja inovação por via de jurisprudência. Por quê? A jurisprudência não é fonte do direito tributário, quanto mais um precedente isolado. E aí você fala, porra, mas não tem valor nenhum precedente? Porque o que a gente vê é aplicar precedente de Tribunal Superior? Claro que tem. Tem muito valor. Só que é um valor extremamente limitado em relação a outras áreas do direito. É isso que faz com que você compreenda o direito tributário de uma maneira muito mais profunda, com muito mais estofo. Então veja, você ter essa compreensão do básico te supera um dos principais desafios do direito tributário, que é fazer essa interpretação. Eu estou mostrando para vocês o raciocínio que eu faço aqui na minha cabeça para responder essa pergunta da Jaqueline. E se nós temos esse tipo de estrutura no sistema tributário nacional, isso automaticamente significa que eu preciso olhar com muito mais cuidado o tipo de decisão que é adotada em matéria de direito tributário pelos tribunais, principalmente os tribunais superiores. Por quê? Existe uma atuação política muito intensa dos tribunais superiores. Agora, no caso em que nós estamos avaliando aqui, existe uma grande possibilidade de ter sucesso nessa tese? Por que eu digo que sim? Porque isso é um precedente interpretativo. Por que eu digo isso para vocês? Porque se você tem um conhecimento profundo dos fundamentos básicos do direito tributário, você vai saber que lá na base, lá na raiz do direito tributário, quando a gente fala de sistema tributário nacional, a Constituição, nos seus artigos 145 a 149A, fala do sistema tributário nacional. E permeando isso, estamos falando de espécies tributárias. Impostos, artigo 145, inciso 1º. Taxas, artigo 145, inciso 2º. Contribuições de melhoria, artigo 145, inciso 3º. Empréstimos compulsórios, artigo 148. E contribuições especiais, que estão no artigo 149 e 149A. Então vejam, gente, que na medida em que nós estamos falando de contribuições sociais, que estão no 149 caput, a previsão constitucional tem a mesma dignidade. Vejam, estou simplesmente utilizando um conhecimento topográfico da Constituição. Percebem ou não? Eu estou usando uma interpretação de acordo com a organização da norma. Por isso que eu sempre falo para vocês, gente, tenham intimidade com a norma.
A norma é muito importante para o direito, está esquecida hoje em dia, porque todo mundo olha só precedente, 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 tá? Mas a norma é extremamente importante para o direito, e no direito tributário ela é ainda mais importante. Aí você fala, por quê, professor? Porque o conceito de tributo diz especificamente que nós temos uma prevalência quase absoluta da norma, porque nós temos o tributo como uma obrigação que sempre decorre de lei em sentido estrito, quarto elemento do conceito de tributo, e nós temos a atividade de cobrança de tributos plenamente vinculada, ou seja, competência, finalidade, forma, motivo e objeto são determinados por lei. Então, gente, é amarrado o negócio. Qual é, então, o grande valor de você conhecer topograficamente? Se você faz uma interpretação dessas, você vai ver que o fundamento da contribuição social sobre o lucro líquido, a contribuição para o PIS, para o PASEP, se forem servidores públicos, a contribuição para financiamento da saúde, que é a COFINS, e a contribuição previdenciária, todas essas contribuições têm o mesmo fundamento constitucional. Artigo 149, caput. Então, do ponto de vista objetivo, não existe qualquer impeditivo legal, pelo contrário, nós temos um permissivo legal para que haja a compensação como extinção do crédito tributário, tendo em vista ser tributo da mesma natureza. Só são espécies diferentes, variações diferentes de tributo da mesma natureza. E essa variação, ela é diferente porque, em relação às contribuições especiais, nós temos um sistema tributário flexível, ou seja, ao contrário dos impostos que tem um sistema rígido, a Constituição, nos artigos 153 até 156, tem uma lista específica de 7 impostos da União, 2 impostos extraordinários da União no 154, 3 impostos dos estados e DF e 3 impostos dos municípios. Em relação a contribuições especiais, simplesmente o 149 caput diz o seguinte, ó, a União poderá instituir contribuições para intervenção no domínio econômico, contribuição do interesse de categorias profissionais econômicas e contribuições sociais, que são 3 exemplos das 3 funções da exação tributária. A contribuição social é tipicamente fiscal, dê uma pesquisadinha nisso depois. A contribuição para intervenção no domínio econômico é tipicamente extrafiscal e a contribuição de interesse das categorias profissionais econômicas é tipicamente parafiscal. Então não se esqueça, ó, essa é a dica de ouro do professor Bruno Grego, hein? Não se esqueça que o artigo 149 caput tem ali 3 tributos, 3 contribuições especiais, que são 3 exemplos das funções do tributo. E é isso, gente. É isso que eu quero que vocês tenham. Eu quero que vocês tenham um domínio desse ferramental. Vejam que o que eu falo aqui é complexo? Não. Eu falo o básico. Eu falo aquilo que você, no primeiro mês de direito tributário, lá na faculdade, você já viu tudo isso que eu falei. Eu falei do quê? De fontes, sistema tributário nacional e espécies de tributos, né? Então, eu não tenho qualquer dúvida, queridos, que se vocês têm esse conhecimento sólido, mas sólido mesmo, do básico, é isso que vai fazer com que vocês consigam trabalhar. Olha a conclusão da Jaqueline. É a aplicação da norma já existente. Se é a aplicação da norma já existente, o judiciário pode fazer isso, Jaque? Pode. Pode. Porque você não está utilizando um precedente como fonte do direito tributário. A fonte do direito tributário é a norma já existente. O que está sendo utilizado, o que está sendo a função do precedente é uma função interpretativa de esclarecimento e de aplicação da própria norma. Aí pode. Esse exemplo que a Jaqueline deu foi um exemplo impecável para mostrar o papel que um precedente tem. E vejam, se o precedente tivesse ultrapassado o que tem na norma, qual que é o parecer que você dá para o cliente, Jaqueline? Ó, não vamos entrar nessa não, que é a aventura jurídica. Isso é aventura jurídica. Isso é uma demanda que não tem futuro. Agora, se a Jaqueline chega nessa conclusão, como de fato ela chegou, de que isso é a aplicação da norma já existente, aí, dependendo do apetite do cliente ao risco, ela pode entrar, por exemplo, com uma demanda administrativa ou até uma demanda judicial. Se o cliente tem mais apetite ao risco, o que você, como advogada, como advogado tributário, faz? Você vai lá e entra com a ação, né, para que você tenha uma suspensão imediata do recolhimento daquele tributo. Se o cliente tem menos apetite ao risco, você faz o quê? Você entra com uma ação de conhecimento sem pedido de liminar. O dia que sair a decisão, a partir daquele momento, o cliente tem a vantagem. E assim você vai modulando e tendo uma postura razoável perante o cliente.
Sempre seja razoável, sempre seja responsável, sempre siga o posicionamento que o advogado deve ter e que o advogado tradicionalmente sempre teve, tá? Que é um conselheiro, é alguém que busca o melhor para o cliente. Nós temos isso no nosso código de ética. O advogado nunca pode aconselhar o cliente a ingressar em aventura jurídica, não é verdade? Né? Insere-se na ética do profissional. Você não pode pegar e recomendar ao seu cliente que vá em aventura jurídica. Porra, professor, mas todo mundo está fazendo a tese XYZ, e se eu não oferecer para o meu cliente esse serviço aí de retirada do ICMS da base de PIS e COFINS, alguém vai oferecer? Não se preocupe com isso, gente. Não se preocupe com isso. Preocupe-se em você fazer o que você tem segurança. Se essa é uma matéria em que você sente segurança por essa análise que eu passei, vai fundo. Agora, se você percebe que existe um risco, exponha o risco ao cliente. Sempre se lembre que você não é sócio do seu cliente, a não ser que você seja sócio dele. Mas fora isso, você não é sócio do cliente. Preste um serviço. E, principalmente se você quer sair da mesa, né, em que ficam sentados as meninas e os meninos, e quer vir para a mesa em que ficam sentadas as mulheres e os homens, não era assim no jantar que tinha lá em casa, almoço de domingo? Né? Tinha uma mesa mais baixinha, né, aquela mesa redonda, que ficava sentada as crianças, e tem a mesa de jantar mesmo que senta os adultos. Na minha casa, quando eu era criança, era assim. Na casa de vocês também era ou não? Então, se você quer sair lá da mesa das crianças e vir aqui para a mesa dos adultos, se você quer começar a atuar realmente nos casos que são os casos de grande estrutura, se você quer atuar nos casos que têm uma grande envergadura, então vejam, faça pelo seu cliente, comporte-se com o seu cliente como você gostaria de se comportar, tá? Lembre-se, dica, eu estou dando dicas aleatórias, né? Uma dica aleatória que eu vou dar para você que é advogado ou advogada em início de carreira: não prometa resultado. Não prometa resultado, tá? Sempre se lembre que você vai precisar, na verdade, expor a melhor solução para o seu cliente. Evite a todo custo, mercantilização da advocacia. Eu falei que eu não ia falar o que eu não falo aqui como advogado, eu estou falando como professor, mas eu estou falando mais como colega, né? Mas, enfim, a gente está atuando aí de uma maneira a dar uma dica para vocês. Então, se eu consigo trazer para vocês esse tipo de postura, eu estou cumprindo a minha missão. Tem mais credibilidade se você tem a postura correta e se você tem o fundamento correto para atuar, do que necessariamente se você tem 45 anos de carreira. É isso que eu quero que vocês tenham uma grande segurança, tá? Valeu, queridos. Um abraço. Até mais.